Muito bom dia pra você, flamenguista. Pós-jogo aqui, que eu era pra ter feito essa madrugada, não fiz, que eu tava muito cansado. Então, cara, vamos falar sobre esse Flamengo e esse Fluminense, que deu o que falar, né? Eu fiquei de publicar no meu Twitter, inclusive, né? Que eu vou criar, inclusive. No meu Twitter, não, o Twitter aqui do Triangulando Futebol, sobre a principal mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Cara, um clube do tamanho do Flamengo não pode depender de erros de arbitragem para ganhar um jogo. Ponto. Como assim, Francisco? Eu acho que ontem tivemos não só um erro, como dois, como três, na verdade. Vamos começar falando sobre eles aqui. Primeiro erro. Pra mim foi pênalti no Arrascaeta. Não marcou. Ok. Pra mim, se aquela falta do Luiz Araújo foi pra vermelho, a falta que o Felipe Luiz recebeu no começo do jogo também foi pra vermelho. E qual foi o outro lance polêmico, cara? Quando eu lembrar aqui eu vou falar pra você. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com. Ah, lembrei, o gol anulado do Flamengo. Aquele gol anulado do Flamengo, pra mim, foi muito mal anulado, porque o critério se vai contra si próprio no próprio jogo. Entende? Por exemplo, você vai pegar lá o jogo, você vai ver que o Pablo disputa aquela bola lá com o Cano, que supostamente foi falta, e aí anulou o gol do Flamengo. Mas você vai ver lá no começo do jogo, teve justamente o pênalti que eu falei que para mim foi pênalti, para as pessoas não foi, que o juiz não marcou. Então aí a gente já tem uma incoerência, porque se aquela pancada do Felipe Melo, que eu particularmente assim, eu acho que foi pênalti, mas não é aquele, nossa, foi um pênalti claríssimo, que todo mundo marcaria. Não, eu acho que tem suas exceções. Apesar de que eu achei que foi uma pancada muito forte, mas se aquele lance do Felipe Melo não foi pênalti, por que raios aquele lance lá do German Cano foi falta? Né, do que o Pablo tá na disputa de bola ali com o Germancano e fez falta, sabe? Só que assim, teve esses três erros claros pra mim. O gol, pra mim, do Fluminense, eu não sei se ele foi bem anulado, porque aquele pra mim foi falta do André no Cebolinha, só que o juiz viu, né? Ou viu não, ele tava num lugar que dava pra ele ver, perdão, eu não sei se ele viu. Ele estava num lugar que dava pra ele ver. Então, eu não sei se o uso do VAR naquele momento ali foi o melhor possível. Mas eu acho que foi bem anulado, né? Eu não sei se foi, mas se fosse para dizer que, é, num modo geral, para mim foi, porque foi falta. Mas eu não sei se ele foi bem anulado porque o juiz estava próximo do lance ali, não sei se deveria ter chamado o VAR, entende? Por um lado eu não sei, por eu não entender essa regra do VAR, se tem que chamar sempre ou se só pode chamar para consertar erro, porque se o VAR só puder chamar para consertar um erro do juiz, significa, erro do juiz não, perdão, um erro muito claro, significa que ali ele não poderia chamar, porque não foi um erro claro assim, porque quantas e quantas faltas a gente vê que, pô, não dá a falta, sabe? Então ali seria uma jogada normal. Só que, pra mim, foi falta. Na minha interpretação de jogo, porque o Cebolinha tira a bola e o André faz o movimento com a perna e o Cebolinha cai. Então, pelo lado da falta, pra mim foi bem anulado porque foi falta. Mas pelo modo de chamar o juiz, eu não sei se foi bem anulado o gol. É isso que eu quis dizer. Só que um clube do tamanho do Flamengo não pode depender de arbitragem, cara. Não pode. Você acha mesmo que o Flamengo, com a dimensão que ele tem, o tamanho do clube, com a torcida que tem, a quantidade de pessoas que estão ao redor do Flamengo, acha que pode depender de arbitragem sair tudo bem para ganhar jogo? Não pode, cara. Na minha opinião, a questão não é se o árbitro errou, se o árbitro acertou. Infelizmente no Brasil a gente está tendo constantes erros assim, de arbitragem. Só que o Flamengo não pode depender disso. O Flamengo não pode ser refém de coisas terceiras, sabe? O Flamengo não pode depender de chover ou não para ganhar um jogo. O Flamengo não pode depender de alguém estar de bom humor para ele ganhar um jogo. O Flamengo tem que depender do seu futebol. Futebolisticamente falando, o primeiro tempo do Flamengo foi interessante, só que o segundo tempo o Flamengo sofreu um amasso. E o Flamengo arrumou um gol por o seu Gabigol ser super decisivo. Foi uma jogada construída ali, né? Construída, não sei se foi muito assim construída porque teve questão de chutão e tudo mais. Mas o Gabigol é muito decisivo, sabe? Digam o que disserem do Gabigol, falem o que falarem, mas o cara é decisivo,
Não tem um jogador no Brasil tão decisivo quanto o Gabriel Barbosa. Ponto. Desculpa, eu não conheço. E o Flamengo ontem, o Flamengo atualmente é conhecido por ser um dos times que mais tem reforços, que mais tem um elenco qualificado para tanto jogar um primeiro tempo com qualidade quanto o segundo. Só que ontem, infelizmente, essa qualificação já não coube. Por quê? Essa qualificação meio que não estava presente em peso ontem, como costuma estar. Que tipo de qualificação, Francisco? Porque quando a gente fala de qualificação do elenco do Flamengo, significa das contratações que o Flamengo fez. Porque se a gente for pegar a base do Flamengo, ela é muito boa. Inclusive entrou um cara ontem que eu não conhecia muito, que é o André. Joga bem, viu? Papo reto, aquele cara, vamos ficar de olho nele que joga bem. A gente tem grandes jogadores na base, só que eu tô falando dessa qualificação do elenco que foi contratado, né? E quando a gente fala disso, ontem eles não estavam presentes. A gente não teve essa qualificação contratada ontem. Por quê? Pulgar sentiu uma lesão. Ayrton Lucas estava suspenso, Fabrício Bruno estava suspenso e Pedro também sentiu uma lesão. Ou seja, só aí a gente já perdeu 4 opções. Bruno Henrique também teve o problema da lesão, né, que ele sentiu. Então assim, cara, por esse ponto de banco de reservas e titular, o Flamengo já perdeu ontem nisso aí. O Fernando Diniz ontem fez uma baita leitura de jogo. Entrou com um menino no segundo tempo que joga muita bola, diga-se de passagem, eu esqueci o nome dele. Fez um salseiro lá, quase conseguiram um gol. Aí o Flamengo, pô, conseguiu se defender e tudo mais. Só que da mesma forma que o Flamengo não pode depender de arbitragem para ganhar, o Flamengo não pode depender de se defender bem para ganhar. Só disso. De nada adianta ter uma defesa sólida, como graças a Deus está conseguindo ter, só que tem alguns erros ali ainda. Mas também tem que resolver lá na frente, sabe? E ontem eu senti essa falta de criação. Quando o Cebolinha saiu, eu vejo muita gente falando mal do Cebolinha. Mas quando o Cebolinha saiu ontem, o Flamengo perdeu a ponta esquerda. Felipe Luiz é um cara mais criador. Quando a gente tem o Felipe Luiz em campo, a gente tem um criador a mais em campo. Um cara que cria jogadas. A gente não tem um velocista ali, um lateral esquerdo que vai ser veloz, que vai correr aquela lateral esquerda toda. A gente tem um cara que é criador. E quando a gente não tem o Ayrton Lucas, a gente vai, se a gente for pôr o Felipe Luiz, a gente vai ter esse criador. Tirou o Cebolinha, a Arrascaeta também é um cara de criação, entende? E aí quando você bota o Arrascaeta na esquerda, você tem o Felipe Luiz e o Arrascaeta na esquerda. O Arrascaeta é um cara que é da esquerda para o meio, o Felipe Luiz é o mesmo movimento. E o Felipe Luiz é um pouco mais atrás. Ou seja, a ponta esquerda ficou vazia. Você não tem aquele cara para você esticar o jogo, como você teve com o Luiz Araújo na ponta direita, que poucas vezes apareceu, mas ainda fez uns sustos ali, sabe? Então assim, a reflexão que fica pra mim desse jogo é: tiveram erros de arbitragem, sim. O Flamengo não pode depender de arbitragem para ganhar, seja por ela ser boa, por cometer erros, não tem essa, sabe? Não tem essa. O Flamengo não pode depender de arbitragem. O Flamengo tem que ficar de olho na movimentação de campo, para que os espaços do campo sejam bem preenchidos, para que não aconteça o que aconteceu ontem, do Flamengo ceder espaço tanto defensivamente quanto ofensivamente na hora de decidir. E o Flamengo não pode depender de gols esporádicos, porque o Gabigol achou um gol ontem. Não é que o Flamengo estava criando jogada, o Gabigol achou um gol ontem. Ponto. E o que fica para a próxima partida, ou melhor, para o decorrer da temporada, é esse alerta ligado de saber que a qualquer momento o Flamengo pode passar por esse tipo de lampejo. Eu já via torcedores do Flamengo muito empolgados com o que vinha acontecendo com o Flamengo. Empatou de 0x0 com o Palmeiras, o segundo tempo amassando. Jogou bem contra o Atlético Paranaense, mesmo levando pressão. Aguentou a pressão e fez os 2 gols. Aí chega aqui contra o Fluminense e leva um apavoro, sabe? Eu volto a dizer, pra mim o campeão brasileiro dessa temporada é o Botafogo. Coisa diferente disso vai me surpreender. O Botafogo campeão não me surpreende mais. Porque é o time mais letal, ele é o mais funcional da temporada. Sabe? É aquele, o que é que eu preciso fazer pra ganhar? Eu preciso fazer isso. Tá feito. Sabe? E isso tá faltando muito, eu sinto, no Flamengo, sabe? Quanto ao Fluminense, é uma equipe que vai brigar bastante, né, ao longo da temporada. O Fernando Diniz não é técnico da seleção à toa. O cara manja muito de futebol. Ele tem algumas peças interessantes naquele elenco. Inclusive entrou um cara ontem que cobrou um escanteio de uma forma linda. Eu esqueci o nome dele, acho que é Léo Fernandes, uma coisa assim. Joga muita bola também. Quanto mais peças rechearem o elenco do Fluminense, melhor vai ficar para o Fernando Diniz e para o Fluminense, que vai acabar qualificando ainda mais o seu elenco, com uma base que já é muito boa, com reforços que podem chegar
e com um treinador que entende pra caramba de futebol também, sabe? Então o Fluminense, eu acho que ele. Eu até falei no vídeo de ontem, se eu não me engano. Eu não lembro o que foi que eu falei ontem, mas ele tá no meu G6, o Fluminense. Ele tá no meu G6. É um time muito bom. E não, o Flamengo não empatou com qualquer time. O Fluminense é um grande time. Só que a minha crítica quanto ao jogo do Flamengo ontem é não ficar esperando a arbitragem. Não é, o Flamengo não é time de arbitragem, não. Erro. Se acha que a arbitragem errou, ok. Se quiser reclamar da CBF, vai lá. Se quiser falar, vai lá. Agora, não, porque o Flamengo foi prejudicado. O Flamengo perdeu por causa disso. O Flamengo empatou por causa disso. O Flamengo empatou porque não conseguiu fazer o gol sem dar qualquer tipo de brecha para a arbitragem. Para a arbitragem procurar alguma coisa ali que possa ser inválida. No sentido de, pô, não adianta você fazer um gol tendo dado um chute na canela do seu amiguinho, que a arbitragem vai interferir, vai marcar a falta corretamente. Então, quando eu falo da arbitragem achar alguma coisa para interferir, é justamente isso. O Flamengo não conseguiu criar essa jogada totalmente limpa ontem, sem nenhum resquício de falta. E o Flamengo se defendeu bem bastante para não tomar um gol, sendo que levou um gol que foi anulado, entre bem anulado e não bem anulado. Né? Aí fica a discussão. Mas no fim das contas, o que eu quero que o Flamengo faça de verdade mesmo é jogar futebol. Só isso. Não quero saber de arbitragem, não quero saber de discussão. Ah, mas que isso está acontecendo, eu quero saber de futebol. Eu quero saber da estrutura do clube. Ah, o clube está bem estruturado, está pagando as contas, tá bem tranquilamente, folha salarial está em dia, não está fazendo nenhuma loucura, não está devendo demais. Tá tudo ok no clube? Ah, tá tudo ok no clube. Vamos pro campo. No campo tá tudo ok? É isso que eu quero saber. Se a arbitragem tá acertando, se a arbitragem tá errando, eu não quero saber disso. O Flamengo não pode depender disso, assim como clube nenhum no Brasil, na minha opinião, precisa depender disso. Futebol é jogado em campo e a arbitragem é apenas um pilar do espetáculo. Que é o pilar que ajuda o espetáculo a acontecer da melhor maneira possível. Entende? Infelizmente, atualmente a gente está tendo muitos erros, mas acontece. Na minha opinião, nenhum time deve se prender a isso, sabe? Mas eu quero saber da tua opinião. Comenta aqui abaixo o que tu achou desse jogo do Flamengo. E te vejo no próximo conteúdo, te vejo no próximo vídeo. Não sei quando vai ser, talvez amanhã ou quarta. Eu quero publicar todo dia, mas eu tô estudando ainda o modelo de conteúdo que eu vou trazer pra ti. E enquanto isso, eu quero saber da tua opinião sobre o jogo do Flamengo, o que tu achou, o que tu pensa que deveria ter acontecido antes, se tu concorda com as expulsões, se tu concorda com as decisões. E agora sim, tchau, tamo junto. Te vejo logo logo, hein?